Sabinópolis, em 2024, comemorou seu centenário. Mas você sabia que a data da criação do município foi no ano de 1923? Isso mesmo, foi a Lei Estadual número 843, de 7 de setembro, que criou o município de Sabinópolis. Porém, a sua instalação, ou seja, a primeira reunião de vereadores, onde se escolheu o primeiro prefeito, é que ocorreu na data de 24 de fevereiro de 1924. E essa foi a data que acabou sendo comemorada como a data da nossa emancipação. A lei que tratou de sua emancipação trouxe as suas divisórias com os seguintes municípios à época: Cerro, Peçanha, São João Evangelista e Guanhães. Devido à criação dos demais municípios, Sabinópolis faz limite atualmente com os municípios de Alvorada, Cerro, Santo Antônio de Cambé, Materlândia, Paulistas, São João Evangelista, Guanhães e Dom Joaquim. Sabinópolis, então, deixava de pertencer a Cerro e, neste momento de sua criação, contava com os distritos de Euxenita, antigo povoado de Santa Rita do Patrimônio, Quilombo, antigo povoado de São José do Quilombo, e São José dos Paulistas, que se emancipou em 1953 com o toponímico de Paulistas. E por falar em toponímico, você sabia que o projeto de emancipação de Sabinópolis constava o nome Correntes? Sim, este nome fazia menção ao rio Correntes, que corta a cidade, e ele só foi alterado devido a um deputado que quis fazer uma homenagem ao Sabino Barroso, que nasceu no então distrito de São Sebastião dos Correntes. Tio paterno do renomado compositor brasileiro Ari Barroso, Sabino Alves Barroso Júnior também se destacou como advogado, jornalista e político no cenário brasileiro. Ele havia morrido 2 anos antes do projeto ir para aprovação na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A trajetória política de Sabinópolis começa no início do século XIX, quando inicia o seu processo de povoamento. Segundo sua tradição local, teria sido um casal, Joaquim José Gouveia e sua esposa Francisca Vitória de Almeida e Castro, que teriam doado terras no encontro dos rios Correntes com o córrego do Almeida, para aqueles que demonstrassem interesse em habitar a região. No ano de 1840, o povoado de São Sebastião dos Correntes foi elevado à condição de distrito do Cerro, sendo elevado à condição de paróquia, se desmembrando da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, da cidade do Cerro. Os tropeiros foram figuras cruciais para o desenvolvimento do interior do Brasil, e sua presença em São Sebastião dos Correntes com certeza contribuiu para o seu crescimento. Eles eram os responsáveis por transportar mercadorias entre as regiões produtoras e o centro de comércio, utilizando tropas de mulas e cavalos. Vale lembrar também que naquela época não existiam meios de comunicação como temos hoje. Então, além do comércio, os tropeiros eram importantes veículos de comunicação, levando notícias e costumes de diferentes partes do Brasil. Isso contribuiu para a troca cultural e para a integração da comunidade local com um contexto mais amplo. Uma curiosidade sobre São Sebastião dos Correntes é que em 1872 foi realizado um censo pelo governo brasileiro e neste nós somos contados em 13.508 habitantes. O último censo realizado no ano de 2022 computou 14.240 habitantes, sendo 7.004 homens e 7.236 mulheres. A população urbana soma 9.763 pessoas e a rural 4.447, representando 31,4% do total que ainda vive no campo. O índice de alfabetização é 10.181 pessoas alfabetizadas e 1.430 não alfabetizadas. Ao questionário do censo foram declaradas 2.496 pessoas brancas, 2.160 pessoas pretas, 9 amarelas, 9.572 pardas e 3 indígenas. Vale ressaltar que 1.864 habitantes são quilombolas. Hoje, Sabinópolis tem mais de 15 comunidades pleiteando o direito de ser reconhecidas como comunidades quilombola. Delas, 9 já são reconhecidas. Quando você pensa que todo o registro de povoamento de terras, 1855, tudo escrito nominal por Vigário Marcelino, Antônio Borges Monteiro, tudo registrado, as entradas, as demarcações. Dessas 15, quando você vê o registro, estão lá!
Meu nome é Josélia Barroso Queiroz Lima, sou professora universitária, né? Sou professora em psicologia social, né? E retomar a história de Vigário Marcelino, homem negro, com contexto de época, e recompor a história de Sabinópolis para mostrar a importância da comunidade negra em Sabinópolis, me era muito caro. Qual foi o legado de Padre Vigário Marcelino para nós aqui em Sabinópolis, além de ter uma rua com o nome dele? O nome de uma rua é muito pouco para o que ele fez, porque ele fez 50 anos de sacerdócio. Ele era um homem de uma integridade, primeira coisa, integridade profunda, porque ele desconstrói uma naturalização de violência, primeiro com as mulheres, porque quando ele chega, era habitual os padres terem mulheres escravas. Ele não tem. Os registros documentais que eu encontro, em todos os momentos, ele nunca teve escrava. E mais do que isso, estamos num lugar, né, que é a memória que não pode apagar que Sabinópolis tem uma história que não é república só. É memória de colonização, de império. Nós estamos na igreja de Nossa Senhora dos Rosários, poucas pessoas sabem, ou melhor, poucas não, acredito que hoje muitas pessoas saibam, né, que a Lei 10.639 está aí para lembrar isso, né, que a Irmandade dos Homens Pretos construiu, edificou esse espaço. A principal festa que nós temos é a festa de Nossa Senhora do Rosário, que agrega caboclo, marujo, reinado, banda de música, tudo que é. E é uma festividade que realmente ainda nos agrega, né? É um legado que não tem como não ser revisto. E existem algumas descrições da história, o Joaquim de Sales, por exemplo, fala disso, que em Sabinópolis ninguém brigava, casais não se separavam, crianças não eram peraltas. Óbvio que é um exagero, né, literário, claro que é. Mas eu achei lindo porque ele escreve assim, para não dar desgosto ao vigário Marcelino. E aí, quando você lê a descrição de diferentes povos, falando dele, da celebração de 50 anos de sacerdócio, de como que a igreja estava movimentada, de como que a casa paroquial estava descrito no jornal, ocupado por todas as classes sociais, é belíssimo. E aí você fala assim, gente, o que nós fizemos? Uma rua, uma placa. E detalhe, essa placa que a gente vê lá nos registros do século XIX, já é Rua do Vigário Marcelino. Não é Rua Vigário Marcelino, não é Rua do Vigário Marcelino, porque a chegada da cidade é lá. A estrada antiga, a chegada antiga vinda pelo cerro, descia lá. E chega na casa paroquial. Então, é muito bonito você ver isso. Interessante, né? Já que você comentou aí, lá possivelmente onde ficava a casa dele, que é a Rua do Vigário, é onde ele morava. É onde ele morava. Todas as inscrições, registro de nascimento, registro de óbito, tudo está lá descrito. Rua do Vigário Marcelino. Rua do Vigário Marcelino. Fantástico. Faz muito sentido. Né? Muito da Sabinópolis que temos hoje é fruto do trabalho de pessoas que buscaram construir um espaço melhor, seja ele no aspecto cultural ou social. Um dos trabalhos mais marcantes, neste caso, foi o de Monsenhor José Mantino dos Santos. Na década de 1950, ele angariou fundos junto à população para a construção do Hospital São Sebastião, do Cine Paroquial e da Escola Normal de Sabinópolis, hoje Escola Estadual Monsenhor José Mantino dos Santos. Outra personalidade é o pastor Nicolas Van Eyck. Eu nunca tive assim sonhos grandes de uma obra grande ou uma coisa como está hoje.
nós tivemos um sonho de fazer a obra que Deus tinha para nós. Nicolas e Traine eram jovens seminaristas com um anseio enorme de levar o Evangelho a lugares onde ele nunca havia sido pregado. E durante a busca por esse destino, confirmações evidenciaram que o Brasil era o lugar onde Deus os queria levar. Em 1966, desembarcaram em São Paulo. Após uma curta temporada cuidando de um orfanato no interior paulista, tiveram convicção de que ainda não estavam onde o Senhor desejava. Souberam então que em Minas Gerais havia poucos missionários e congregações e conheceram um irmão que vinha de uma pequena cidade em que não havia nenhuma igreja evangélica e as pessoas pouco sabiam de Jesus e seu amor. Em 1967, o casal, seus 2 filhos e Dick, o cão de guarda da família, deram início a uma longa, difícil e perigosa viagem rumo ao interior de Minas Gerais. Após horas intermináveis, passando por vilarejos, lidando com estradas de terra apertadas e escorregadias, foi avistado ao longe um cruzeiro e finalmente entraram em Sabinópolis, um vilarejo com ruas de terra, casas de bambus cobertas de barro, telhados de folhas de palmeira, pouca iluminação e gente muito simples. Nós encontramos muito frio, uma cidade, pessoas um pouco hostil e curioso também, o que esses estrangeiros vinham procurar em Sabinópolis. À medida que as oportunidades surgiam, a salvação ia sendo anunciada aos que estavam pelo caminho, e as praças da cidade foram os primeiros templos da IEMP em Sabinópolis. Certo dia, uma senhora apareceu na porta do casal, pedindo oração para o filho que era mentalmente perturbado. Nicolas acompanhou aquela mãe, orou por toda a família, que aceitou Jesus e atendeu ao convite de participar dos cultos na casa dos missionários. A partir de então, Nicolas e Traine não eram mais os únicos crentes em Sabinópolis. A casa do pastor Nico passou a ficar cada vez mais cheia e foi necessário encontrar um lugar maior. Um galpão foi alugado e uma faixa pendurada em postes anunciava o convite para o culto na igreja evangélica missionária pentecostal. Nicolas e Traine constantemente recebiam pessoas necessitadas que pediam socorro para alimentar seus filhos. Percebendo que precisavam de uma alternativa para atender às necessidades, procuraram o apoio de parceiros no Brasil e exterior e deram início ao projeto de acolhimento às crianças e suas famílias. Com o crescimento do trabalho social, foi preciso registrá-lo de acordo com as exigências legais. E em 1973, a organização Bem-Estar do Menor passou a existir com a participação dos irmãos da IEMP Sabinópolis. Foi necessário adquirir um imóvel e preparar o lugar para receber as crianças. Assim, com a doação de irmãos e parceiros, dia 1º de fevereiro de 1974, foi inaugurado o primeiro lar evangélico em Sabinópolis, que posteriormente se tornou uma creche. Ali as crianças eram alimentadas, vestidas, cuidadas, e seus pais podiam ser orientados e assim trabalhar mais tranquilos para suprir as necessidades da família. O nosso lema foi sempre assim: se tem uma porta aberta, vamos entrar. Se Deus não quer que nós entramos lá, Ele vai fechar. Então Deus tem fechado portas e Deus abriu portas. E eu creio que aqui está aí hoje é porque Deus abriu portas. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora amigo vem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora amigo vem. Com Jesus
e Deus também. Na medida em que a igreja ia crescendo e o lar acolhia as crianças, outras necessidades e projetos foram surgindo visando a promoção das famílias e comunidade. Casas de estudantes foram formadas para receber meninos e meninas das zonas rurais que desejavam continuar seus estudos, além do ensino fundamental. Essas casas beneficiaram muitos jovens que tornaram-se profissionais com atuação na comunidade e também como líderes na própria ABEM. Por 10 anos, entre 1975 e 1985, toneladas de leite em pó foram doados pelo governo holandês e as famílias se beneficiaram desses alimentos e outros como arroz, feijão, canjica e fubá. As crianças e famílias ficaram mais saudáveis e a taxa de mortalidade infantil em Sabinópolis e região diminuiu significativamente. Para a melhoria da segurança alimentar, foi desenvolvido o projeto de hortas e roças comunitárias, onde as famílias plantam verduras, legumes, frutas, café, mandioca, milho, arroz, feijão, tanto para o consumo quanto para a comercialização. Outras atividades agropecuárias foram desenvolvidas pelos sítios da ABEM. Destacou-se a caprinocultura comunitária, onde cerca de 100 famílias criavam cabras para consumo do leite. Nessa atividade, a ABEM também tornou-se uma referência nacional na produção de animais de raça, a partir da doação de 36 caprinos vindos da Holanda, o que contribuiu com a atividade de produtores. A partir de 1980, os centros comunitários urbano e rural se tornaram a porta de entrada das famílias nos diversos projetos da ABEM. Os primeiros centros comunitários, na época, reconhecidos como centros educativos, desenvolveram nas comunidades ações como mini postos de saúde, farmácia básica, alfabetização de adultos, pré-escola, entre outros. Dando continuidade ao apoio às famílias, o Centro Juvenil atendeu adolescentes através de oficinas e atividades socioeducativas. Esse atendimento, numa fase tão peculiar de desenvolvimento, proporcionou a eles oportunidades e ferramentas importantes, fortalecendo seus relacionamentos, convivência comunitária e familiar e escolhas sadias na juventude. Ao longo dos anos, a atuação desses centros comunitários precisou se readequar, uma vez que as necessidades das crianças e famílias eram diferentes. Estão ativos em Sabinópolis o Centro Comunitário Nova Pousada, abrangendo os bairros Monsenhor Amantino e Alenir de Pinho. E o Centro Comunitário Nova Semente, abrangendo bairros Operário, Boa Vista e Cruzeiro. Atualmente, com oficinas nas áreas da arte, cultura, lazer e esporte, estes 2 centros comunitários acolhem aproximadamente 130 famílias sabinopolenses. Em 2017 foi uma data muito relevante para a missão, pois marcou os 50 anos de atuação da Bem-Estar do Menor nessa região. Uma data tão expressiva foi celebrada com grande alegria e gratidão ao Senhor. Esse momento levou os olhares em 2 direções: ao passado, gratos por tudo que foi feito e levando à conclusão de que todo esforço valeu a pena, e ao futuro, visando a continuidade, entendendo que ainda há muito a ser feito. Mais de 55 anos se passaram. Soma-se em 2024 um total de 15 igrejas e a Bem-Estar do Menor compõe 7 centros educacionais, 6 centros comunitários e 2 hortas comunitárias, sendo que 4 igrejas,
um centro educacional, 2 centros comunitários e uma horta encontram-se em Sabinópolis. Sabinópolis comemorou 100 anos de história no dia 24 de fevereiro de 2024. Esta foi a cidade que o Senhor escolheu para ser o berço em que nasceria e se desenvolveria todo o trabalho realizado na região. Nesses mais de 50 anos, houve dias de choro e riso, mas em todos eles havia também a certeza de se estar no lugar certo. Seu Nico e Dona Trene são figuras prestigiadas e admiradas por todas as idades, classes e religiões. Muitas dificuldades foram vencidas. Centenas de famílias puderam viver com um pouco mais de tranquilidade e dignidade. E não restam dúvidas de que cada vitória alcançada é resultado da obediência a um sonho que o Senhor sonhou primeiro. A cidade de Sabinópolis possui tradições culturais muito marcantes no seu povo. Um povo festivo e que tem as festas religiosas como uma grande marca. Seja São Sebastião, o Santo Padroeiro, a Semana Santa, a Festa de Nossa Senhora do Rosário ou Nossa Senhora Aparecida, a manifestação de devoção é sempre percebida. Em algumas dessas, podemos observar que as tradições religiosas são comemoradas em junção ao sincretismo entre o sagrado e o profano. Como exemplo é a queima do Judas no domingo de Aleluia, na Semana Santa, em que, sem dúvida, é uma tradição enraizada na cultura local, com envolvimento comunitário, assim como as demais tradições. O Judas é uma coisa que já existia para aí afora, em outros lugares, eu não sei de que data. Agora, em Sabinópolis, eu tenho notícia que a geração dos meus avós já mexiam com isso. Eu me lembro de Teteza, vocês conheceram, muita gente conheceu. Se estivesse aí hoje, estaria com beirando 100 anos ou mais. E ele já contava história de menino que eles aprontavam com o Judas. Então, eu acredito que o Judas em Sabinópolis, no mínimo, uns 120 anos já deve ter. A confecção do boneco, por exemplo, pode envolver a participação de moradores de diferentes bairros e durante muitos anos foi realizada em local em que hoje conhecemos como Alto do Cruzeiro, onde José Inocêncio Marques, Teteza, confeccionou o boneco por anos com a ajuda de várias pessoas. E andava com ele pendurado numa escada, na mão, e ir para a rua fora, meninado atrás, e aquelas músicas, aquelas chavões próprios, né? O Judas morreu, etc. E no coreto, aquele coreto antigo da praça, era lido o Testamento. Eu me lembro de Nonoditão, jovem rapazinho, lendo, sem microfone, sem nada, lendo o Testamento do Judas, que era alguém, não sei quem fazia, mas geralmente eu me lembro de em 2 versos só. Aí nós assumimos. Primeiro foi eu mais Jason de Jarapintinho, fizemos. Mas assim, que assumimos à frente. Aí o Jason não voltou no ano seguinte e tal, passou eu, Lincão, seu pai. Eu vou lembrar de quando eu vim aqui na sua casa, porque na sexta-feira da Paixão estava só o esqueleto do Judas pronto e vocês estavam colocando capim, a roupa, costurando, colocando capim. Fazendo a ligação. Fazendo a cabeça, o molde do gesso na cabeça de alguém, né? Essa aí é a minha lembrança. A princípio era feito com papel higiênico, não tem que demorava 20 dias, 1 mês para secar. Aí depois Ernesto, que era estudando medicina, trouxe essa ideia de fazer com gesso e passava na cabeça, punha um saco plástico na cabeça do sujeito, fazia o molde ali, abria da nuca, tirava o molde, fechava de novo, fazia num dia da hora. E por falar em eventos marcantes, não podemos esquecer dos grupos caricatos da festa de Nossa Senhora do Rosário. O boi balaio, os bonecões, o toco cru são representações do profano que sobressaem junto às representações religiosas nas festividades locais.
Agora vamos falar sobre os bonecões, que a festa do Rosário sem bonecão, sem boi, vamos dizer assim, né, que é a parte do profano, que acabou que o Marujo está no sagrado, eu acho que é de grande importância. O bonecão, ele é originado do Nordeste, da cidade pernambucana. Ela é um padre belga, trouxe a ideia e um cara lá fez, um tal de Gumercindo, fez o primeiro bonecão lá, depois fez uma boneca. Aí daí foi para Olinda e tal, e para aqui, para nós, eu me lembro, eu era menino, deve ter mais de 70 anos, isso. Tinha um bonecão, aí já falei minha idade, né? Tinha um bonecão que apareceu aí, que ele falava, a mulher do padre, Monsenhor Amantino, que arrumou isso, eu não me lembro de onde ele arrumou, quem fez, se ele não fez, mas parecia um boneco, uma boneca. Ela ficava até guardada lá no salão do cinema. E essa boneca saía. Ele chamava ela, o nome dela Maria Tereza. Não sei por que inventaram Maria Tereza. Ela saía para rua fora e a gente não sei o que atrai as pessoas. Eu acho assim, até seria um caso para um estudo psicológico de comportamento. Por que atrai tanto uma porqueira, um bonecão, uma coisa, e o povo sai atrás e gosta daquilo. E quantas vezes você saía, sai. Interessante você falar isso, é interessante, para ver se quem nunca veio em Sabinópolis na Festa do Rosário, ele tem a dimensão do que é o bonecão, toco cru, boi, né? A banda tocando, que forma o que seria na Festa do Rosário, o dia da véspera da festa, que a gente chama de levantação do mastro hoje em dia. Porque a festa, teoricamente, ela é no dia 15 de agosto, que é o dia de Nossa Senhora do Rosário. Aliás, não é, mas é o dia que eles comemoram Nossa Senhora do Rosário. Geralmente é a sexta-feira que levanta o mastro, que a gente chama de véspera. No sábado é a festa mesmo, o reinado. No domingo apresenta um novo rei, etc, etc. É muito gratificante participar e ser rainha da festa de Nossa Senhora do Rosário. É uma coisa assim, é uma coisa diferente. Às vezes as pessoas me perguntam, eu falo assim, gente, para mim foi surpresa. Porque para mim foi surpresa na hora que o padre anunciou. A partir daí eu assumi a majestade, a rainha, e aí nós vamos trabalhar, quer dizer, é muito bom. E o povo de Sabinópolis é muito religioso. Meu nome é Maria Flor de Maio, de Pinto Tavares. Eu fui festeira em 1968. Nunca tive propósito de ser festeira. Eu fui escolhida. Eu estava na procissão, durante a procissão, e exatamente no momento em que o padre foi anunciar os novos festeiros, aí ele anunciou o nome do festeiro, que foi o senhor Paulo Afonso, e o meu. Só que aí eu fui descobrir que o senhor Paulo, ele foi na casa da minha mãe e falou com ela que ele era o festeiro e que ele gostaria que uma de nós lá de casa fosse a rainha e gostaria que fosse eu. Nessa época eu trabalhava, eu já era professora, eu trabalhava 2 horários e eu não tinha muito tempo. E minha mãe praticamente assumiu. Não tinha ajuda como hoje da comissão de festa. O meu vestido eu mandei fazer. Era um vestido simples, um vestido longo, com manga, sabe? Não tinha nada desses, coisa muito suntuoso, não, sabe? Também naquela época eu não usava muito, sabe? Aí eu fiz tudo assim, com meu dinheiro, não teve nada, porque também a festa não tinha como outros eles fazem, né? Usando dinheiro que arrecadam, que é justo também, porque eles trabalham para isso. Mas eu não, tudo meu fui eu. Sapato, tudo na festa. A coroa era da igreja. E o cetro, né, que é o normal. Poderíamos ficar horas e horas falando sobre como Sabinópolis carrega uma história cheia de singularidades. Não é à toa que a chamamos de capital do mundo. E mais de 100 anos depois,
A nossa geração está aqui graças às Marias, os Josés que vieram antes de nós. E o nosso desejo é que Sabinópolis continue crescendo, mas que não perca suas raízes, não perca suas tradições e que nunca deixe morrer a sua cultura. É preciso que vocês que são mais novos fomentem a manutenção disso aí, para não ficar que a gente vai passando com vários que passaram, Teteza, Manguti, que era companheiro aí dessas bagunças todas, e outros, o pessoal da banda, Miguel do Carmo e outros aí, que foram embora e a gente ficou aqui como o saldo de balanço do coisa. Mas é preciso passar para frente, porque Sim. Mantendo as pessoas que mantêm essa cultura, têm a sensibilidade para manter isso. Continue sendo isso que você sempre foi, Sabinópolis, porque é nosso cantinho do céu. Como é que o pessoal fala hoje? Nossa capital do mundo. É a cidade acolhedora, que recebe todo mundo de braços abertos e todo mundo que vem a Sabinópolis quer voltar. Então, eu falo sempre, eu brinco que Sabinópolis tem um mel, que adoça a boca e o coração de todo mundo que vem aqui. Porque Sabinópolis eu acho que é única. E quem vem aqui sabe disso. E nós todos sabemos também. E não gostamos que falem mal da nossa terra. Nós podemos, às vezes, criticar alguma coisa que a gente acha que não está certo, para mudar. A gente faz uma crítica construtiva para que, se precisar haver mudança, que ela seja feita. Mas não fala, é como falar da mãe, do pai, da família da gente. Nós não aceitamos isso. E Sabinópolis é no coração, está no coração de todo mundo que vem aqui. Temos o privilégio de morar em uma cidade que muitos dizem pacata, mas nós diríamos que uma cidade onde as pessoas se reúnem em volta de alguém fantasiado de boi, atravessam a cidade cantando músicas, festejando, se divertem subindo em um pau de sebo, onde tornam um simples jogo de futebol um grande evento, uma cidade onde qualquer oportunidade é festa. Essa cidade é tudo, menos pacata. Que a nossa geração honre tudo aquilo que os nossos ancestrais fizeram antes de nós. Os escravizados que ajudaram na construção da cidade, as comunidades quilombolas que resistem até hoje, as pessoas de bom coração que ajudaram a erguer essa cidade. Que possamos honrá-los e preservar tudo aquilo que existe de bom na capital do mundo.